Vamos lá então? Nós queremos dar oi, para os nossos ouvintes aí pela internet e também saudar os irmãos aqui com a graça e a paz de Jesus, tá bom? Nós estamos vendo um módulo chamado Introdução à Bíblia, curso Vida Nova, Introdução à Bíblia. Nós vamos ver hoje uma lição muito preciosa acerca da palavra de Deus, da Bíblia. Como a Bíblia foi preservada. Como é que a Bíblia chegou até nós hoje? Como é que ela foi guardada, preservada pelo poder de Deus? Como é que a gente tem os livros que nós temos hoje nas nossas mãos? Como é que ao longo da história Deus guardou e preservou a palavra bendita do nosso Deus? Será que nós podemos confiar nela, Quais são as garantias de que nós temos realmente a palavra de Deus nas nossas mãos? É isso que nós vamos ver hoje nessa lição preciosa, intitulada Como a Bíblia foi preservada. Amém? Vamos usar como texto base o texto que nós mais lemos nesse curso, que é, abre aí comigo, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Procura lá, rapidinho, todo mundo. A gente tem ensinado que sempre que você for dar um estudo bíblico, compartilhar com alguém, sempre que você for ensinar alguma coisa acerca da Bíblia, não começa por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa, começa sempre a partir da palavra de Deus. Todo sermão, toda pregação, todo estudo bíblico, todo bate-papo espiritual que você fizer, comece a partir das Escrituras, comece a partir da palavra de Deus, porque daí você vai estar seguro dentro daquilo que você está falando, tá bom? O mais importante não é o que eu acho, o que eu penso, o mais importante é o que Deus diz na sua bendita palavra, amém? Vamos falar junto? Fala assim comigo. O mais importante não é o que eu acho, o que eu penso. O mais importante é o que Deus diz na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, acompanhe o material aí impresso. O Antigo Testamento. Vamos lá no texto aqui, antes que eu esqueça. O Sr. Giovanni vagou agora. Vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, ou a mulher de Deus também, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. Quem quer ser usado por Deus aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Então, se você quer ser usado por Deus poderosamente, você precisa estar cheio da palavra de Deus. Olha que tremendo, a palavra de Deus, não somente porções dela, mas toda ela, diz a Bíblia aqui, toda a Escritura foi inspirada por Deus. São mais de 40 autores diferentes, num período aproximadamente entre 1400 a 1500 anos de história. Escreveram 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Fala comigo, 66, 39 no AT e 27 no NT. AT, Antigo Testamento, NT, Novo Testamento, tá bom? Então a gente vai repetir isso várias vezes, a gente fez isso várias vezes em várias aulas, que daí a galera vai memorizando isso. 66 livros no total, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, tá bom? Então vamos lá. E a Bíblia faz o quê? Além dela ser inspirada por Deus, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige e ela nos educa. Olha que tremendo, gente. Educação para justiça. Você quer ser uma pessoa polida, graciosa, educada, prudente, sábia? Você precisa ter dentro de você o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus nos educa, a palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos repreende, a fim de quê? Qual é o objetivo? O porquê que Deus faz isso? Nos repreende, nos corrige, nos ensina,
para que eu e você, homens e mulheres de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, para que nós sejamos efetivos no reino de Deus, para que a gente seja cheio de Deus, para que a glória de Deus se revele através das nossas vidas, para que a palavra de Deus, como diz em Colossenses, habite ricamente no nosso coração, para que quando a gente abre a boca, a gente seja a boca de Deus. Você não vai falar o que você acha, o que você pensa, você vai falar aquilo que Deus diz na sua palavra, de cor, de memória, porque a palavra de Deus está dentro de você, a palavra de Deus habita ricamente no teu coração, a palavra de Deus faz parte do teu ser, faz parte da tua vida, você é apaixonado por ela, você ama ela, e é tremendo quando você faz isso em nome de Jesus. Daí a importância da palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá no materialzinho, todo mundo tem o impresso, material, pega aqui na frente, por favor, tá bom? Como a Bíblia foi preservada? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento, nós já vimos, data de uma época muito anterior aos escritos do Novo Testamento, sim ou não? Foi escrito bem antes do Novo Testamento. Bem antes do Novo Testamento, aproximadamente 1400 anos, começou a se escrever através de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, ou também como o quê? Torá, que é conhecido como a lei de Deus. Tá? Os profetas são os outros livros que vêm depois da Torá. Tá? A lei de Deus, os escritos, né, os livros históricos, poéticos e tal, e os proféticos, profetas maiores e profetas menores. Então, que é o que o judeu chama de a lei e os profetas. Aproximadamente 1400 anos demorou para ser escrito todos os livros do Antigo Testamento. E do Novo Testamento foi aproximadamente menos de 100 anos, na verdade. Aproximadamente entre o ano 40 e pouco, 50 depois de Cristo, até o ano 95 depois de Cristo. Vocês estão vendo? O ano 95 é a provável data do último livro escrito do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, escrito pelo evangelista João, né? Discípulo amado na ilha de Patmos. Ele recebeu a revelação do Apocalipse. Então vamos lá? Então, foi escrito bem antes do Novo Testamento. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, provavelmente foi escrito por volta de 400 antes de Cristo. Olha que interessante. Então, foi escrito aproximadamente de 1400 a 400 antes de Cristo. 1000 anos de período aproximado, onde foram escritos os livros do Antigo Testamento. Depois de 400 antes de Cristo até a data de Cristo e dos primeiros escritos do Novo Testamento, perdurou um período chamado de interbíblico, ou período intertestamentário, ou também conhecido como o período do silêncio, onde Deus se calou quanto à voz profética. Deus se calou quanto à voz profética. Surgiram alguns livros desse período, né? Só que nós, cristãos evangélicos, juntamente com os judeus, não consideramos livros inspirados por, são os que os católicos chamam de livros apócrifos, que para nós são livros importantes, têm a sua importância histórica, mas nós não consideramos, os evangélicos, protestantes, como livros considerados inspirados por Deus. Por quê, pastor? Porque o judeu não considera. Então, a partir da reforma protestante, Lutero, os primeiros líderes protestantes, não assimilaram esses livros como considerados inspirados por Deus. E realmente, se você ler eles são livros bem confusos, e que parece que denotam, assim, eles são um contraste com os demais livros da Bíblia. Eles não são harmônicos com os demais livros da Bíblia. As histórias assim bem esquisitonas. Tá? Mas tem ali passagens extremamente importantes quanto a fatos históricos que aconteceram com os judeus nesse período chamado intertestamentário, ou período do silêncio, ou período entre
o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Período que durou quantos anos, gente? Fala comigo, 400 anos de silêncio, onde Deus calou a voz profética. Qual foi o primeiro profeta que surgiu depois desses 400 anos? Vamos ver se vocês sabem. Se tem medo, gente, vocês estão aprendendo. João Batista, certinho. É isso aí. O primeiro grande profeta que anunciou o caminho de quem? De Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é tremendo isso. Exatamente. João inaugurou a primeira voz profética neotestamentária do Novo Testamento, preparando o caminho para nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá então, continuando. Até recentemente não tínhamos muita informação para o estudo dos textos hebraicos originais. Todavia, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, no ano de 1947, conseguiu-se um grande tesouro em novo material de estudo. Que material é esse, gente? Se achou uma região ali do Mar Morto, em Israel, aquela região palestínica, rolos de textos antigos. Será que eu vi eles errado? Qual é a página que tem aí? 67 seria? Eu estou lendo aqui, ó. Não, mas é porque você está com medo. É que eu estou falando um monte de coisa que não está aqui, tá? Não tem nem o começo, nem o meio. Diferente, né? Vira aqui, vira pra cá. É um novo, é um ar. Está no Novo Testamento aí? A É. Beth tirou o chefe errado. É novo testamento. Ó, porque pra mim. Ah, não, o pastor está no Antigo Testamento. Eu estou acompanhando o que o senhor está falando. Tá, não, mas é que tu tá com o livro, né? E eles estão com o Antigo Peraí. Pode apagar, ó. Tá, o de vocês está no Novo Testamento? É. Tá, então vamos na lição de vocês. E quem está com o livro, volta para trás. Porque mais importante é a lição de vocês que estão com o xerox aí, tá bom? Então, esqueça lá, não esqueça que eu falei, porque está valendo. Nós vamos falar mais para frente, na seguinte lição. Obrigado, tá, por falar aí, tá, gente? Desculpa. Então é na página 30 e... Calma aí, só conferir aqui para não errar de novo. É, aqui mesmo. Como a Bíblia foi preservada, o Novo Testamento, página 67. Página 67 do material. Tá bom? Desculpa, até irmão. Perdão. Eu acho que eu que pulei a lição aqui. Talvez, tá? Porque eu só olhei o título, como a Bíblia foi preservada. Vamos lá, Novo Testamento então. É porque aqui ele fez o contrário, o autor. Ele botou primeiro o Novo, depois o Antigo. E eu estava acostumado nas lições anteriores, vocês se lembram? Sempre vi o Antigo primeiro e o Novo. Eu pensei que eu estava mais grosso. Aí eu achei que eu estava na lição certa. Mas na verdade ele trocou a lição, né? Sim. Não, mas esse é outro. Como a Bíblia foi preservada. Tá? É a lição número 6. É essa que está com você? No xerox? A maioria dos cristãos não procura saber essa. Então tá. Na lição certa. Vamos lá então? Desculpa esse equívoco aí. Então a Beth não errou. Fui eu que pulei de lição aqui. Não tem problema nenhum, porque está valendo o que eu falei. Tá joia? Vamos lá. O cérebro está entrando de novo. Vamos lá. Como a Bíblia foi preservada ao Novo Testamento? Tá bom? A maioria dos cristãos não procura saber como os escritos neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento, foram preservados até os dias de hoje. Vocês sabem como foi preservado o Novo Testamento? Nós vamos aprender através dessa lição, tá? Por ser fácil conseguir um exemplar da Bíblia, supõe-se que as Escrituras sempre estiveram disponíveis. Vocês acham que a Bíblia sempre esteve disponível na mão do povo? Pelo
contrário, isso é uma das maiores bandeiras da reforma protestante. Porque na antiguidade, até 1521, só tinha a Bíblia na mão, os reis, monarcas, a aristocracia, né? Ou seja, as pessoas abastadas, ricas, que tinham posse, que raramente tinham, mas algumas delas que eram letradas tinham, e principalmente o clero tinha, as autoridades religiosas, mas o povão não tinha, ou pouquíssimos tinham, até porque pouquíssimos sabiam ler. Até hoje não muita gente tem. Até hoje também tem essa dificuldade, mas hoje é muito mais acessível do que há 500 anos atrás, vocês sabem disso, tá? Essa foi uma das bandeiras da reforma protestante, a Bíblia na língua do povo, para todo o povo. Essa é a grande bandeira da reforma protestante, tá bom? Então vamos lá. Como todas as outras bênçãos que recebemos, essa também não deve ser menosprezada. Homens e mulheres morreram para que a Bíblia pudesse ser preservada, traduzida e publicada. Preste atenção, pessoas morreram para que você tivesse o livro que você tem nas suas mãos. Olha que coisa tremenda isso. Deram a sua vida, foram queimadas vivas, foram esquartejadas, famílias assoladas, pessoas presas, para que você tivesse a preciosidade que você tem hoje na sua mão. E ainda existe isso hoje no mundo. Por exemplo, se você for na China, em alguns países árabes, muçulmanos, é proibido Bíblia, é proibido evangelizar, é proibido ter a palavra de Deus no idioma local. E a pessoa é presa até hoje por causa disso. Alguns são até mortos, como por exemplo na Coreia do Norte, esquartejados, mortos de fome, lançados em cadeias terríveis, em condição mínimas de salubridade. Então nós temos que entender que pessoas morreram para que eu e você tivéssemos a palavra bendita de Deus na nossa mão, tá bom? Mesmo em nossos dias, em alguns países, como eu falei, exemplares da palavra de Deus ainda são escassos. Podemos dividir a história da preservação do Novo Testamento em duas partes: antes e depois da invenção da imprensa. Quem foi que inventou a imprensa, gente? Foi um alemão, vou dar uma dica. Começa com G. Meninos e meninas, vocês bombaram na prova de história, hein? Quem falou? Quem falou aí? Gutenberg, exatamente. A imprensa foi criada por um inventor alemão, a primeira imprensa, que foi quem propagou os livros clássicos, mas principalmente a palavra de Deus. O primeiro livro impresso foi a Bíblia em alemão, a Bíblia de Lutero. Olha que coisa tremenda. Um impresso de Gutenberg, uma cidade alemãzinha lá, que agora não me lembro, foi criado a imprensa, tá? As primeiras impressoras gráficas, e ali se propagou o conhecimento como nunca antes na história da humanidade. Tanto é que dentro da história, o surgimento da imprensa é um dos grandes momentos da história. A história da humanidade, como também a criação da internet, foi modificada a partir da imprensa. E quem mais ganhou com isso foram os cristãos. Foi a palavra de Deus, a expansão do Evangelho, através de Gutenberg, da criação da imprensa. Tá bom? No século XV, 3 eventos trouxeram benefícios inestimáveis para a era moderna. Em 1492, Colombo descobriu um novo... O que era o Novo Mundo, gente? Hein? Pode falar, não precisa ter medo. América, exatamente. América. Em 1456, Johann Gutenberg inventou a imprensa, que eu já falei. Em 1493 nasceu Martinho Lutero, em português, o líder da reforma protestante. Esses acontecimentos marcaram profundamente a abrangência e influência do cristianismo nos tempos modernos. Sim ou não? Foram 3 grandes marcos. Até então, a América, claro, já existiam civilizações aqui, os maias,
Os incas, os tupis, os guaranis, todos esses índios que já estavam aqui, os índios apalaches, yankees, né, os norte-americanos, tudo isso já existia. Os esquimós, tudo isso já existia aqui, mas foi descoberto pelo mundo ocidental, o novo mundo, as Américas. Cristóvão Colombo, que era da onde? Portugal? Espanha, exatamente. Muito bem, tá bom? Da Espanha. Dizem a história que os vikings, os nórdicos, já haviam estado aqui antes. Tá? Dizem histórias, existem relatos históricos, comprovações de achados vikings na região do Canadá, ali dos Estados Unidos, achados de vikings ali, ou seja, já havia brancos ocidentais, né, caucasianos ali naquela região. Interessante, já existia. Existem elementos lá, relatos e elementos, objetos que têm sido os vikings ali. Mas até então, as Américas para o mundo ocidental não existiam. Bom, vamos continuar aqui. A impressão da Bíblia. O primeiro livro a sair da impressora de Gutenberg foi a Bíblia. Em que idioma, gente? Latim, exatamente. Primeiro latim, depois foi para o alemão. Ainda existem exemplares dessa primeira edição. Depois imprimiu-se o Novo Testamento em grego e também o Antigo Testamento em hebraico. Após isso, a preservação das Escrituras tornou-se uma tarefa relativamente mais simples. Porque até então, amados, fala. Acho que ela está grafiada errada. Essa página das perguntas aqui, ó, era a última, né? Essa daí é a última página. Então, está grafiada. Tá, ó, a seguinte página é uma que tem uma Bíblia assim, ó. Então arranque aí os grampinhos. A Beth fez na pressa uma benção. É que não é fácil para ela. Não é fácil. Ainda mais 30 cópias, né, gente? Eu venho fazer para o meu grupo e eu ajudo ela com isso. Não é fácil, tá certo. Tem que olhar com graça e misericórdia, tá certo. É isso aí. Tá bom? Segunda página aqui, ó. Tem Bíblia. Todo mundo pegou? Então vamos lá. Novo Testamento em grego e também o Antigo Testamento em hebraico. Por isso a preservação das Escrituras tornou-se uma tarefa relativamente simples, visto que era possível produzir exemplares da Bíblia aos milhares. Olha que tremendo. Aí a palavra de Deus se propagou por toda a Europa. E é interessante que os primeiros eruditos da palavra de Deus, estudiosos, nas primeiras grandes faculdades de filosofia, de teologia, eles pegavam então as obras dos originais, em grego e hebraico. Hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Como nós já aprendemos, qual era o grego do Novo Testamento? Grego koine. Fala comigo. Koine. Isso. E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e pequenas porções de Daniel em aramaico. Tá bom? Antigo Testamento hebraico e pequenas porções em aramaico. Aramaico era a língua oficial dos caldeus, dos mesopotâmios, dos babilônios, que foi o império predominante na época de Daniel, quando Daniel estava escrevendo a sua obra, o livro de Daniel. Bom, aramaico. É interessante para aramaico, até hoje, palavras em aramaico existem dentro do judaísmo. Interessante. O aramaico ainda são idiomas conhecidos pelos judeus até hoje. Por exemplo, a criança judia, pequenininha, ela chama o seu pai de Abba. Até na nossa Bíblia, né? Nós temos um Deus e tal, o Abba. Abba é uma expressão aramaica que significa paizinho, papai. É um chamado de intimidade entre um filho e um pai. Então, por exemplo, se você vê judeuzinhos correndo, chamando o pai, eles vão falar paizinho em aramaico, que até hoje os judeus utilizam, anexo ao hebraico deles, que eles utilizam no dia a dia deles. Tá bom? Por exemplo, quando Jesus falou lá na cruz,
Eli, Eli, lama sabachthani. Ele falou em aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani. Significa Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus falou em aramaico. Olha que tremendo. Então nós precisamos entender isso, né? O Antigo Testamento tem porções em aramaico. Aramaico é um idioma que existe até hoje, não é muito falado, mas existe, é estudado nas universidades e tal, é um idioma que ainda existe, como o latim, né? O latim ainda existe, vocês sabem, né? Por exemplo, quem estudou direito tem que estudar muito o latim, porque várias expressões jurídicas são do latim, originais do latim, do português mesmo. A maioria das raízes das palavras das línguas latinas, que é o francês, italiano, espanhol, português e o romeno, por incrível que pareça, 5 línguas latinas, a maioria das palavras tem raízes latinas ou raízes gregas. Bom, por exemplo, a palavra democracia é uma palavra grega. Demo, povo, cracia, governo. Tá? E assim, várias palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia. Talvez você não saiba, mas elas são originárias ou do latim ou do grego. Beleza? Vamos lá, só conhecimento geral. Depois que Tyndale traduziu as escrituras para o inglês, estas passaram, bem ali no meio do parágrafo, lá de cima, estas passaram a ser impressas na Holanda, contrabandeadas para a Inglaterra. Por um curto período, os bispos ingleses tentaram queimar todos os exemplares, mas não obtiveram sucesso. Amém? Por quê? Porque Deus preservou a sua palavra. Nessa época que eles começaram a envenenar a Bíblia. Também, alguns reinados fizeram isso, começaram a jogar veneno, né, nas páginas da Bíblia. Aí quando as pessoas folheavam a Bíblia, automaticamente eles colocavam assim, né? Eles iam morrendo folheando a Bíblia, porque botavam veneno nas páginas da Bíblia para matar os cristãos protestantes. Isso aí é principalmente nas perseguições aos protestantes, tá? Muitos foram queimados, muitos morreram. Você vê várias séries que tem hoje, por exemplo, na Netflix, tem umas séries que tem essas perseguições aos protestantes na época que nós estamos falando aqui, tá? Tem algumas séries que falam sobre isso. Tem uma série chamada The Tudors, que fala sobre isso, sobre o rei inglês que começou a perseguir lá os protestantes e tal, bem interessante. E fala justamente disso, das Bíblias sendo contrabandeadas da Holanda, né, que foram traduzidas por William Tyndale, que era um inglês, que foi para a Holanda traduzir e aí mandava contrabandear a Bíblia na língua do povo, mas o rei não queria que isso acontecesse. Então perseguia, queimava, matava e assim vai, tá? Porque ele queria ficar bem lá com Roma. E assim, vocês sabem que a questão política, né, religiosa era muito forte na época, então para ter a proteção de Roma, para ter os exércitos do bispado e assim vai, para manter o poder dos reis, eles queriam sempre estar agradando Roma e assim, e perseguindo os protestantes, tá bom? É disso que nós estamos falando aqui. Por um curto período, já falei, depois de poucos anos, a Bíblia de Tyndale e de seus sucessores podia ser facilmente adquirida em toda a Inglaterra. Exatamente. Os primeiros versículos do Gênesis da Bíblia de Gutenberg, está aqui no meio, cuja primeira edição foi impressa em 1456. Está aqui uma foto dessa Bíblia, tá? O tipo móvel de Gutenberg abriu caminho para a ampla distribuição da Bíblia em outros idiomas além do latim. O primeiro idioma, né, além do inglês, foi o alemão. A primeira Bíblia no idioma do povo local foi o alemão. Depois língua inglesa, depois aí vai francês, holandês, assim vai. Aí se propagou para o mundo todo. Glória a Deus. Tá bom? Inclusive tem uma Bíblia inglesa que é usada muito pelos americanos até hoje, que é a Bíblia King James. Alguém já ouviu falar? Ela foi uma Bíblia que foi
um rei chamado Rei King James, né? Rei King, Rei James, Tiago, em inglês. Ele solicitou uma tradução com o seu nome e tal. É uma das Bíblias mais fidedignas, traduzidas por inglês, né? Então, até hoje, muitos pastores gostam. A linha mais tradicional, ortodoxa, do mundo inglês, gosta muito da Bíblia King James, porque ela, segundo os originais, ela é a Bíblia com a melhor tradução. Só que tem um problema para nós hoje, né? Por exemplo, o pessoal que está fazendo cursinho de inglês e tal, quer ler uma Bíblia, ela não é fácil, porque é uma linguagem antiga, de 1700 e pouco. Então, várias expressões são expressões arcaicas, antigas, que às vezes o inglês moderno, o inglês de hoje não consegue entender. E às vezes se perde ali, né? Tentando ler a Bíblia King James. Mas é a Bíblia mais fidedigna com os originais. Até hoje ela é propagada, é vendida. Muitos pastores utilizam ela. É uma Bíblia extremamente exaltada, vamos dizer assim, valorizada no meio inglês, tá? A Bíblia King James, tá bom? Vamos lá então. Desde a invenção da imprensa, tornou-se relativamente fácil reproduzir a Bíblia sem erros, tá? Por quê? Porque até então, antes da imprensa, quem fazia as cópias das Bíblias era quem? Eram os copistas, geralmente monges. Na antiguidade eram os escribas. Depois, né, na Idade Média, assim vai por diante, eram os copistas, eram monges salesianos, franciscanos, gregorianos, e assim vai, jesuítas, que faziam as cópias manualmente, em papiros, em couro, em vários tipos de materiais, em rolos, né, se guardavam. Então ficava aqueles baús enormes, cheios de rolo, com obras inteiras de livros da Bíblia, copiados manualmente. Com a criação da imprensa, se propagou rapidamente, se diminuiu, vamos dizer assim, a probabilidade de intervenção humana quanto aos erros. Sim ou não? Porque daí você se tornou mecânico, né? O negócio e claro, a Bíblia sempre teve revisões, cuidados, né? Teólogos debruçando em cima dela, para que sempre fosse preservada a pureza da palavra de Deus. Tá bom? Então a gente tem que entender isso também. Além disso, alguém que copiava o texto à mão, né, podia facilmente cometer alguns erros. Sim ou não, gente? Se a pessoa descartasse o trabalho e recomeçasse, provavelmente evitaria os erros anteriores, mas cometeria erros, outros. Hoje em dia, ao imprimir um livro, basta corrigir os erros sem alterar o